Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo um pouco diferente hoje. Hoje vamos estar falando um pouquinho a respeito de alguns cuidados básicos, né, com essa planta aqui. Alguns cuidados que funcionam para mim. Essa planta que vocês estão vendo aqui agora aqui no vídeo é uma que precisou fazer um tratamento porque ela teve um problema com a raiz. E a gente precisou fazer o corte, né, bem drástico assim da raiz dela, só que ela já está se recuperando de novo aqui. Então nós vamos falar sobre alguns cuidados básicos para você que adquirir alguma das nossas plantas. Nós vamos estar com uma loja em uma plataforma aqui online e nós vamos ter disponível essas plantas aqui, vários outros espécies também, inclusive algumas frutíferas exóticas. Então depois eu vou deixar no final do vídeo aqui, na descrição, vocês vão conseguir ter acesso a um link para poder entrar na loja lá, para poder ver se tem algo lá que pode interessar para vocês. Vamos ter frutas exóticas também e plantas ornamentais. Esse vídeo aqui, ele vai servir um pouco para você que for comprar tanto das nossas plantas ou de outro comprador também, ou melhor, de outro vendedor. O vídeo são cuidados básicos que muita gente já conhece, mas para alguns que ainda não conhecem e vai cultivar pela primeira vez, principalmente essa planta aqui, acredito que vai ser de ajuda. Primeiro nós vamos começar a falar sobre um tipo de substrato que a gente deve usar aqui, né, nessas plantas aqui. O substrato, ele precisa ser um substrato que tem uma boa drenagem. Por quê? Porque quando você deixa a água acumulada aqui nas raízes dessa planta, o barulho aqui tá os caminhões passando aqui na avenida. Então se você deixar a água acumulada aqui na raiz, ela pode começar a pegar fungos e vai danificar o caudex, e aí você vai perder sua planta. Então você precisa ter um substrato bem drenado para que a água possa ter uma facilidade para escoar. Então se você usar um substrato de boa qualidade, então você com certeza vai ter uma planta bem saudável aí. E outra coisa, nós podemos falar também a respeito do tamanho, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Esse aqui é um vasinho número 6, que vem com uma plantinha bem pequenininha, né? E qual que é o indicado? Pelo menos uma vez por ano, o que nós podemos fazer? Pegar e trocar essa planta de vaso. Aproveitar também quando for fazer a transferência, retirar todo o substrato e observar como que está a saúde também das raízes aqui, e tirar aquelas raízes que estiverem apresentando algum problema, e ter alguns cuidados aí para poder estar cuidando bem da sua planta, para que ela não venha a apodrecer. Então pelo menos uma vez por ano é bom fazer a troca. Por exemplo, essa planta aqui é um vasinho de número 6. Eu vou pegar um vasinho maior aqui, só que esse não está com uma rosa do deserto, está com um caco aqui. Desse vaso para cá, a gente sempre vai estar fazendo a transferência para um vasinho um pouco maior. Você tira do número 6, por exemplo, e passa para esse, que é um número 9. E depois, nesse caso aqui, já seria o vasinho número 11. E também pode ser, aí depois do 11, você pode passar para o 15, que seria um vaso desse aqui, olha. Esse aqui é um vasinho número 15. Tem gente que prefere colocar essas rosas do deserto assim em vasos. Só que eu prefiro assim na cuia. Você pode escolher um dos dois. Aí já vamos falar um pouquinho dessa planta aqui. Um terceiro ponto que é muito importante é a gente deixar nossa rosa do deserto aí
num ambiente que tenha uma boa ventilação, para evitar que o local fique abafado e a planta sentir também. Então ela precisa ter uma boa circulação de ar, uma boa ventilação, só que ela precisa ter acesso ao sol também. Ela precisa da luz solar para ela se desenvolver. É um outro cuidado aqui que a gente precisa ter. Essa planta, ela precisa ter o contato com a luz solar. E um quarto ponto que a gente pode destacar aqui também é quando a gente for fazer a poda das nossas plantas, rosa do deserto. Aqui tem mais uma sugestão: evitar fazer essa poda naqueles meses, por exemplo, que são meses frios, porque essa planta é uma planta que ela gosta do calor, e nesse período do frio ela entra num estado de dormência. Então até mesmo a adubação também não é recomendado fazer nessa época em que a planta está adormecida, porque ela não vai reagir a esses cuidados. Então é normal nessa época ela ficar bem, vamos dizer que estacionada. Ela vai estar como se fosse dormindo a planta. Só precisei dar uma pausa aqui, porque eu precisei parar aqui para atender um cliente, mas estamos de volta aí. Agora nós vamos falar do quinto ponto, que é durante a floração da sua rosa do deserto. Essa planta aqui, ela está com 1 ano e bem pouquinho. É a primeira floração dela. Então ela soltou aqui 7 botões. Uma flor dela já caiu, né? Ela caiu uma flor, ainda tem algumas que vão abrir aqui ainda. Tem 3 abertas aqui. Interessante que nós podemos falar a respeito desse período, que essa planta aqui está no período de floração. É interessante a gente tomar cuidado quando for fazer a irrigação dela, não jogar água aqui, olha, para não apodrecer as flores, para ela durar mais tempo. Vai precisar fazer a irrigação quando necessário, se puder, só aqui mesmo em volta do caudex dela, para evitar fungos e a perda aqui das flores, tanto das flores quanto dos botões. Mesmo quando ele já estiver soltando os botões aqui em cima, o ideal seria fazer a irrigação só em volta dela aqui, para você ter um bom resultado e a flor acabar durando um período a mais aí. Ela é uma flor que ela fica por alguns dias, ela não é uma flor que cai em 2 ou 3 dias, ela fica até um bom tempo aqui na sua planta. Então muito importante durante esse período aqui, olha, evitar fazer a irrigação dela aqui por cima aqui. Então fora desse período, normal, mas durante esse período seria bom evitar. E também uma outra dica, é bom a gente fazer uma análise aqui durante esse período. Vou só tirar algumas pedras aqui, as britas que eu coloquei. É importante lembrar também, aqui mais um ponto, fazer a irrigação da sua rosa do deserto somente quando o substrato estiver bem seco, porque então dessa forma você evita fazer com que a sua planta venha apodrecer aqui as raízes. Aí você tem que desmanchar todo ele aqui, trocar o substrato e fazer um tratamento. Essa aqui, por exemplo, já está bem, foi ontem à noite que eu fiz a irrigação dela, ela já está bem molhada. Quando você for fazer a irrigação, se você tiver com alguma dúvida, você pode pegar assim, olha, até um palito de churrasco mesmo, para você conferir se o substrato está seco ou não. Aí você vai inserir ele no substrato aqui da sua planta. Se ele sair molhado, então ela não vai precisar da irrigação. Mas se ele estiver bem seco, aí você pode molhar até a água sair por baixo aqui no fundo da sua planta. Então essa é uma dica muito importante para evitar o apodrecimento aqui das raízes da sua rosa do deserto aqui, né? E um outro ponto aqui, quando você for fazer a poda da sua planta, essa aqui mesmo eu vou fazer
a troca tanto dessa vasilha aqui. Essa aqui é uma cuia de número 18, ou melhor, 13. Aí eu pretendo passar ela para isso aqui, ó, uma cuia de número 18. Aí depois da 18 passa para 21 ou um vasinho número 15, né? Que é sempre um pouco maior. É importante a gente fazer isso. E quando a gente for fazer a poda, sempre usar também uma ferramenta esterilizada. Sempre limpar ela, uma ferramenta bem afiada, e você vai passar um álcool para evitar a contaminação, principalmente se você for fazer de uma planta para outra. Se você passa um álcool a cada planta que você for fazendo, você evita de transmitir alguma possível doença aí para sua planta. E outro ponto também aqui, falar um pouquinho sobre fertilizante. Aqui nas minhas plantas, o que eu uso aqui? Eu uso quando precisa, isso não nos períodos frios. Eu uso o NPK, é o 4148, que ele tem uma proporção boa que ajuda na floração, no desenvolvimento aqui da planta, então ela vai ter uma boa saúde. Então você pode usar tanto o NPK ou 4148, ou você pode usar um outro aí de sua preferência, ou um fertilizante específico também para a rosa do deserto, que você vai estar tendo um bom resultado aí. Então, essas são algumas dicas para você que vai adquirir alguma das nossas plantas, que serão colocadas lá à disposição numa loja que nós temos online. Não só as rosas do deserto, como eu falei, nós vamos ter outras também, várias outras plantas, por exemplo, suculentas, nós vamos ter cactos também, vamos ter também alguns substratos específicos para cada planta. Você vai conseguir ter acesso ali a uma grande variedade de produto ali, e também, como eu falei no início, até mesmo algumas frutíferas e plantas exóticas. Por exemplo, nós estamos cultivando aqui a goiaba tailandesa, o fruto do milagre. Temos também a amora portuguesa, a amora gigante, né, conhecida. E também uma amora exótica, que é a exótica, a amora paquistanesa. Então nós estamos cuidando aí para futuramente ter também disponível aí na nossa loja. Eu vou deixar depois nesse vídeo mesmo aqui, se você vai na descrição, você vai encontrar o link. Você vai conseguir entrar na nossa loja lá e ver a quantidade de produtos que nós vamos ter disponível. Então esses foram alguns cuidados básicos mesmo, algumas sugestões. Muitos que são profissionais na área já conhecem também, mas se você está no começo ou quer ter alguma planta só para, por assim dizer, decorar o seu ambiente, você vai ver que ela também vai precisar de cuidado, e eu espero que esse vídeo de alguma forma possa ajudar você. E se você ainda não for inscrito aqui, faça isso agora, dá uma curtida nesse vídeo aqui também e faça sua inscrição, que você vai estar recebendo as outras dicas, e também quando for postado algum material novo lá também na nossa loja online. Então esse foi o vídeo de hoje. Então vamos ficar por aqui, até a próxima.